Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui para fazer um review deste kit aqui, ó, de pincéis da Sigma, que é o Sigma Makeup Perfection Premium Brush Kit. Bom, eu tô super atrasada na resenha desses pincéis, eu ganhei eles no meu aniversário, em maio, mas eu queria testar eles bem, sim, testar mesmo pra vir aqui falar pra vocês. Ele vem com este folhetinho explicativo, como todos os pincéis da Sigma vem, ó, vem dizendo pra que serve cada um. Enfim, vou tentar não me demorar tanto, porque tenho bastante coisa pra falar desse kit, são vários pincéis, mas eu já adianto. Bom, é um kit bom? Sim, é um kit ótimo, mas ele custa $149 e é bem carinho. O kit normal, não lembro o nome, mas eu acho que é Complete Eyes and Fast Kit. Ele custa $79 e é bem mais em conta, então eu acho que pra quem tá começando, vale mais a pena investir no kit completo de olhos e face e deixar esse daqui pra quem trabalha com make ou pra quem já tem o kit completo e quer investir em pincéis mais específicos. Porque este kit aqui ele é completo por 15 pincéis e sim, são pincéis mais específicos para determinadas funções. Bom, mas vamos lá. A gente abre aqui, o estojo dele é tipo um corino, não é couro verdadeiro, é bem emborrachado. Na verdade não é nem uma espécie de couro, ele é meio emborrachado. É assim, ó, vem com aquela capinha protetora e aqui estão todos os pincéis. Ó. Então vamos começar. Primeiramente vem este pincel aqui para face, que é o SS134, que ele tem a base achatada, ó, e ele é bem grandão. O meu tá sujo, tá sujinho, e ele é bem grande, e ele é bem denso, e ele é muito macio. Olha isso daqui. Ele é super macio, e a gente consegue passar o pó assim, uma grande área com bem mais agilidade, porque ele é um pincel bem grande. Comparar com o pincel normal pra pó, ó, ele é bem maior, mas ele tem a base achatadinha, assim, ó. Enfim, é um bom pincel pra pó. Depois do ladinho tem esse pincelzinho aqui, que é aquele pincel que vocês já estão habituados a me ver usar, porque eu tenho a versão da MAC que vocês encontram no kit da Fabs Belli, que é assim, ó, os dois são iguais, esse daqui é o da MAC, esse é o da Sigma. Sem muitos mistérios, é aquele canetinha que a gente encaixa, depois guarda. Eu gosto desse tipo de pincel para lábios, porque a gente pode levar na bolsa, a gente pode usar na necessaire. E guardando no kit, ele não vai fazer meleca, porque pincel para lábios faz meleca sim, porque é um produto cremoso, melequento. Depois, se a gente guardar sem nenhuma proteção, vai sujar tudo. Então eu gosto que a gente pode guardar direitinho. Essa numeração desse daqui é SS316. Então, pincel para lábios. Agora vem para os restantes dos pincéis para face. Vem este pincel aqui, ó, que é o SS138, que é um pincel muito legal, que ele é um pincel de pó que tem esse biquinho, ó. Ele tem um biquinho. Ele é um pincel muito bacana para passar pó em áreas específicas, como na zona T, ó, que tem esse biquinho. Até para esfumar o contorno, ó, aqui. Aplicar é tenso. Aplicar o bronzer, bem da forma que o Michael Dior aplica, que ele vem aqui assim e já traz o franja. Vem aqui assim e já traz aqui pra cima e esfuma toda essa área C aqui, grandona do rosto. Eu acho que ele é muito bacana, é um pincel que vale a pena comprar separadamente, que agora, no site da Sigma, antes não tinha isso. Mas agora tem, que eles vendem todos os pincéis deles separadamente. E esse pincel aqui eu acho que vale a pena ter. Então, é um pincel que vale a pena investir. Depois vem o SS129, que é um pincel para blush. Ó. E eu gosto muito desse pincel porque ele é grande. Tá, ele não é um gigantesco, quase um pincel de pó. Ele é um pincel de blush grande que cabe certinho nas minhas maçãs.
Normalmente nos outros kits, é que a maioria das pessoas preferem pincéis menores para blush. Eu gosto de pincéis grandes. Eu não sei onde é que tá meu pincel para blush. Bom, enfim, deixa eu pegar aqui do kit de pincéis lilás. Ó, é bem menorzinho, vem menos cerdas, é menos denso. E o da Sigma é um pouquinho mais gordinho e eu prefiro. Eu prefiro pincéis maiores para as minhas maçãs. Então eu gostei bastante. Depois vem este daqui, que ele é praticamente a miniatura do 138. Ele é a versão pequenininha. Esse daqui é o SS165. Que ele é um pincel para iluminador. Então a gente passa o iluminador. A gente pode tentar fazer o contorno aqui do nariz. Fazer aquele tracinho pro contorno do rosto, aplicar o bronzer aqui, enfim. Mas ele é um pincel para iluminador. Depois vem este daqui, que é o SS131, que ele é um dual fiber, só que ele é um dual fiber com um domo menor, a base achatada e esse corte arredondado. Deixa eu pegar o pincel aqui da minha Coastal Scents. Ó, o domo, a base é circular, ó, vem bem mais cerdas e ele é retinho. Esse pincel aqui é bom para aplicar a base, como um dual fiber normal, e para aplicar blush. Um blush muito pigmentado ou um blush em creme, ele é bacana por causa desse corte arredondado e não tem tantas cerdas, então eu achei um pincel bem legal. Depois vem este pincel aqui. Eu falei a numeração do dual fiber? Não sei. É o SS131. Depois vem este pincel aqui, ó. Que ele seria uma miniatura de pincel de base e um pincel de corretivo bem maior. Deixa eu pegar um pincel de corretivo convencional, ó. Ele é bem maior. Mas também ele é pequeno para ser um pincel de base. E obviamente se você for espalhar base em todo o rosto com isso vai demorar uma eternidade. Mas ele é legal para aplicar base em determinadas áreas, como aqui no contorno do nariz, ou um corretivo colorido. Até para aplicar o corretivo eu gosto, aqui também. Mas ele é um pincel bacana para espalhar produtos líquidos. Eu tenho um blush líquido e eu acho bem legal, em vez de espalhar com os dedos, espalhar com esse pincel. Até no folhetinho explica que ele é um pincel para espalhar produtos líquidos. Depois tem esse pincel aqui, que é o SS227, que ele é um pincel enorme para sombras, que a gente pode usar para aplicar o iluminador aqui em cima. Eu uso bastante para aplicar o pó aqui embaixo, para fazer o contorno do nariz. Enfim, é um bom pincel, ele é firmezinho. Ou até para aplicar uma única sombra em toda a pálpebra até a margem da sobrancelha. Enfim, dá para fazer várias coisas. Agora vem este pincel aqui. Eu amo pincel para esfumar, gente. É minha paixão. Esse daqui é o SS222. Vou comparar com o 224, ó. Ele não é tão... ele não abre tanto para os lados. Ele é mais assim, mais fininho, podemos dizer assim. Eu adorei, porque a gente consegue esfumar com uma maior precisão. A gente consegue esfumar com uma maior precisão. Enquanto esse daqui, como, ó, ele é maior... Digamos que ele espalha mais a sombra, ele abre mais a sombra. Esse daqui a gente consegue esfumar com uma certa precisão. Eu amei esse pincel. Outro pincel que eu super amei foi este daqui, que é o 217, SS217, que é um pincel para esfumar com a base achatadinha. Ele é um pincel perfeito para côncavo, porque com essa base achatada ele não abre tanto as cerdas, ele não abre tanto, e a gente encaixa no côncavo e esfuma bem. É uma maravilha. Eu amo esse pincel. Uso muito nos meus vídeos. Depois vem este daqui. Ah, esse daqui vem a miniatura dele de brinde em praticamente todos os kits. Depois vem este pincel aqui, que é o SS226, que ele também é menor que o 224, ó, pra vocês terem uma noção. E eu digo que ele é a versão grande de esfumar do 219, porque ele tem esse biquinho, ó. Que eu também acho muito bacana para esfumar o côncavo e também para quem tem olhos pequenos, a gente consegue encaixar, ó, direitinho essa pontinha no côncavo e esfumar, sem também abrir tanto. Então quem não tem tanto espaço entre o côncavo e a margem da sobrancelha, esse é um pincel super bacana.
que eu também acho que vale a pena investir separadamente. Depois vem o SS195, que é um pincel para corretivo. Não tem o que falar, né? Ele aplica bem o corretivo. Acho que esses pincéis eles sempre cumprem bem o seu papel. A gente também pode usar para aplicar sombra cremosa, porque ele é um pincel de cerdas sintéticas. Enfim, não tem muito nada de especial. Depois vem esse daqui, o SS214, que ele é um pincel de cerdas curtinhas, que ele é ótimo para aplicar sombra rente à margem da sobrancelha, esfumar, também esfumar o lápis de olho, ou para algum detalhe, quando a gente não conseguiu aplicar sombra bem na margem dos cílios, aqui na parte de cima. Ele também é bem bacana, eu gosto bastante desse pincel. Depois vem este daqui, que é o 212, que ele é um pincel retinho. Gente, para que a gente vai utilizar esse pincel? A gente pode aplicar sombra rente à margem, rente aos cílios inferiores, delinear, para quem conseguir se acertar com ele, porque ele é retinho, dá pra fazer o delineado. Para quem não consegue aplicar o lápis aqui em cima, a gente pode sujar ele com um jumbo, por exemplo, e ir assentando o produto, ó, encostando, e ele vai ir pegando. E uma coisa que eu amei fazer com ele é o seguinte: eu vou aplicar aqui, ó, rente aos meus cílios inferiores, eu vou fazer isso daqui, aqui, e puxar pra dentro, e já vai deixar o meu cantinho externo bem retinho, sem eu precisar utilizar o Durex ou esparadrapo. Então eu tenho usado direto esse pincel pra isso. E por último, mas não menos importante, vem o 210, que é um pincel para delineador. Eu perdi a proteção, mas ele vem com a proteçãozinha, que ele é um pincel para delinear muito preciso, super fininho. Só que uma coisa que eu melhoraria, se fosse possível, que é ele ser um pouco mais firme, porque ele é um pouco mais molengão. Mas é um ótimo pincel, faz um traço bem preciso, bem fininho. Se não tivesse uma bagunça... Ah, tá aqui. Ó, esse é o pincel que vem no kit regular, ó, pra vocês verem a diferença. O do kit premium é bem mais fino. É um bom pincel. E já que tem um tempinho, eu já vou falar de um pincel que eu comprei junto com esse kit, mas ele não vem no kit, que é o F80 ou SS197, que é este pincel aqui, que é o Flap Top Synthetic Kabuki, que ele é super denso, ó. Ele é a coisa mais macia do mundo, mais gostosa, e ele é super denso. Ele é o melhor pincel do mundo para aplicar base líquida. Digamos que eu defino a minha vida como antes do F80 e pós F80, porque a aplicação de base nunca mais foi a mesma. Ele é denso e ele espalha bem, ele deixa uma aplicação super uniforme. Esse pincel ele vem separadamente, ele não vem em nenhum kit. E vale muito a pena, se eu não me engano são $16, vale cada centavinho investido nesse pincel. E eu recomendo. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. É um kit bom, friso, mas é um kit caro e acho que a gente não tem necessidade de ter todos esses pincéis, não tem necessidade de ter todos esses que vêm. E como agora a Sigma tá vendendo todos os pincéis separadamente, eu acho que tem pincéis que vale a pena investir, que foram os que eu frisei aqui quando mostrei no kit. Mas é isso, mesmo assim quem quiser investir num kit super completo, com funções bem específicas para cada pincel, é um ótimo kit. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, avaliar e se inscrever. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!